Voltei, gente, para dar continuação no vídeo, na explicação do livro de Lucas. Então, o que aconteceu com esse povo? Era um povo escolhido por Deus, eles teriam que adorar o Senhor e respeitar os ensinamentos que o Senhor deu para eles. E eles tinham que fazer, era ensinar os outros que não tinham conhecimento a conhecer e aceitar Deus, mas pelo contrário, eles começaram a fazer o que os outros faziam de errado. Eles achavam que os outros, os deuses lá, os bezerros de ouro, deus de pedra, de barro, sei lá o que, de tanta coisa que o pessoal faz, que era certo, e começaram, não todos, é claro, né? Começaram a adorar as coisas erradas. E aí o que aconteceu? O Senhor deu o rei que eles pediram. Não, queriam um rei terreno, um rei de carne e osso. E o Senhor ficou triste com isso, mas tudo bem. Vocês querem? Vocês vão sofrer. E o Senhor deu o rei de carne e osso como eles queriam, e nós temos até o dia de hoje. Então nós merecemos o que temos, né? A gente sabe que é horrível, que nada dá certo, é uma corrupção, o bandido solto e o inocente preso, e a gente sabe que cada vez pior e não vai ter solução, porque o Senhor Jesus falou que o mundo jaz do maligno. Então, é do maligno, né? Mas como Deus, ele prometeu lá em Gênesis que mandaria, né, um Messias, né, um resgatador para salvar os que quisessem ser salvos. Não é todos, é aqueles que querem aceitar o Senhor Jesus para ser salvo. Assim como Adão e Eva entregou o mundo lá para o inimigo, o Senhor deu para eles, deu livre-arbítrio. E eles foram lá, aceitaram o que a serpente falou para eles, comeram o fruto proibido, desobedeceram o Senhor e entregou o mundo perfeito para Satanás. E aí é por isso que o mundo jaz do maligno, que nem o Senhor falou, né? A partir daí foi entregue por próprias mãos do ser humano. O Senhor não pode fazer nada, ele não pode tomar o reino porque ele tinha dado para o ser humano. E agora o ser humano é do inimigo. O mundo é do inimigo. E aí, para salvar o ser humano, o Senhor falou: vou mandar um resgatador para salvar as pessoas, né? Que quiserem ser salvas. E isso o Senhor Deus cumpriu. Como sempre, ele cumpre tudo que ele fala, né? Ele cumpriu isso, gente, há quase 2000 anos atrás, né? Então, ele próprio, né? O próprio Senhor Deus, o Senhor Jesus que veio na terra, ele próprio, ele se fez carne, ele habitou entre os homens, né? Cheio de graça, de verdade, de humildade, de sinceridade, nunca pecou. E ele veio, ele se fez homem, habitou entre os demais, né? E veio para implantar o reino de Deus para aqueles que querem, né? Para todos, é para aqueles que querem, para aqueles que aceitem, né? A verdade. Então, o que aconteceu? O Senhor veio para implantar o reino de Deus aqui na terra, o seu reino, mas o povo não o reconheceram. O próprio povo, que eram os judeus, assim como o Senhor Jesus, eles não reconheceram o Senhor, não quiseram, né? Mais uma vez, muitos não o aceitaram como rei. De novo, desde o Éden já não aceitaram o Senhor Deus, depois o Senhor mandou, o Senhor veio como o Senhor Jesus aqui na terra, mas também não quiseram, né? Mas aí todos que receberam, né, que recebeu o convite com alegria, com amor, ficaram sendo os seus colaboradores, né? Ficaram sendo seus discípulos aqui na terra. E isso foi de geração em geração, veio e está até nós hoje, né? Em quase 2000 anos, mas continua, a pregação do evangelho continua e vai continuar até o Senhor voltar. Foi isso que ele mandou e é isso que está acontecendo, né?
Então, o que nunca parou, mesmo com morte, mesmo tendo o primeiro mártir ter sido Estevão, depois morreu uma morte terrível, os apóstolos, né, do Senhor Jesus, menos João, né, que morreu já de idade bem avançada, né, o que escreveu o Apocalipse, mas do restante todos sofreram, morreram uma morte terrível, mas eles não abandonaram, de jeito nenhum. Eles, não, nós vamos levar o reino do Senhor, vamos dar continuidade. E então o reino foi compartilhado de geração em geração, foi sendo ensinado direitinho, né? O ministério do reino de Deus, o evangelho das boas novas, para toda criatura. De lá para cá, até nos dias de hoje, está sendo levado, sim, de todas as formas, mas as pessoas estão indo, os que não aceitam, mas os que aceitam, eles mesmos aceitam, e aí eles aprendem a palavra, e as outras pessoas também começam a levar a palavra do Senhor para outras pessoas, né? Então, nós podemos observar que entre os chamados pelo Senhor Jesus, são poucos os escolhidos. Muitos são chamados, né? Poucos escolhidos. Em Mateus 22:14, o Senhor fala sobre isso, né? Que muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Aqui, entre aqueles 10 que o Senhor, 10 servos que o Senhor chamou, não sei se vocês perceberam, mas só 3 chegou até o Senhor, né? Um que guardou, não levou, não entregou a palavra do Senhor para ninguém, e 2 que entregou. Então, não fala do restante, né? Principalmente aqui em Lucas, não fala do restante, só fala desses 3. E nós não podemos colocar nada a não ser o que o Senhor colocou para nós, né? Escreveu para nós. Então, nós vimos aqui que entre esses 10 servos, só 2 obedeceram, né? O Senhor Jesus. E o servo mau, que devolveu a mina, que devolveu o tesouro, que devolveu o evangelho, a palavra do Senhor, devolveu a bênção para o próprio Senhor, né? Mas aí dos outros o Senhor não fala aqui no livro de Mateus, tá bom? Então, gente, eu desafio vocês a meditar sobre essa parábola das 10 minas. Assim como o servo mau tem muitos por aí, existe também os falsos mestres, falsos pastores que ensinam errados. Assim como os fariseus, eles fizeram na época, né? Mas também existe aqueles que gostam de seguir o erro, né? Não é só o que ensina, mas tem aqueles que gostam de ir seguir, adora ver um erro e seguir o que está de errado. Não sei o que acontece, mas tem gente que gosta de seguir o que está de errado, né? Eles não se firmam na palavra. Aliás, eles não se firmam na palavra de Deus. Falam que é crente, como eu disse agora há pouco, né? E até vão à casa de oração, mas quando sai de lá, eles saem pior do que entrou. Por quê? Porque não aprendeu a palavra de Deus, aprendeu o que está de errado, com os falsos profetas, com os falsos mestres, com os falsos pastores. E o Senhor Jesus já deixou escrito para nós, para a gente tomar cuidado, porque ia estar cheio de falsos pastores, falsos mestres. E para saber isso, como que eu sei que o pastor é falso ou não? O mestre é falso ou não? A palavra de Deus e o que ele vive. Você conhece a vida do pastor. Se ele estiver vivendo errado, você já sabe que está errado, não é o que Deus mandou. E se ele estiver lendo a palavra errada, ponto, já sai de perto porque está errado. Então tem que conhecer a palavra, né? Por isso que o Senhor falou, conheceis a verdade vos libertará. Tem que conhecer. O Senhor falou que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. Então nós temos que ler e conhecer e entender, né? Então, tem pessoas que vão, né? Vão para a igreja, falam que é crente, vão à casa de oração, mas quando sai de lá, gente, a gente vê na internet cada coisa absurda, né? Eles saem pior do que entrou. Não aprendeu nada, não viu nada, não sabe nem do que aconteceu. Então, eles chegam em casa, eles brigam, gritam, xingam suas mulheres, seus maridos,
pais, mães, irmãos, vizinhos, eles enganam, eles mentem, eles roubam, eles espancam, eles matam. Gente, tá uma bagunça. E eu tô falando aqui de pessoas que dizem ser crente, nem dos outros, hein? Não tô falando, não, tô falando daqueles que se diz ser crente, mas que na verdade não são porque não conhecem as sagradas escrituras de verdade, né? Por isso é importantíssimo ficarmos junto com o Senhor Jesus, ler, aprender, meditar na palavra. Isso não é uma vez ou outra, não, é todos os dias, assim como nós, o nosso corpo precisa de alimento para poder vivermos aqui nessa terra, nessa passagem, né? O nosso espírito também precisa. Ele precisa de estar alimentado com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus, que é os ensinamentos dele, que é correto. Então nós temos que ler todo dia a palavra, todo dia. Não deixar de forma nenhuma, aprender mesmo, procurar aprender, ouvir vídeo. Se não consegue ler, ouve os vídeos de quem já gravou e conta para as outras pessoas o que o nosso Senhor fez por nós, que ele morreu na cruz para que nossos pecados fossem apagados e para que a gente pudesse entrar com ele no novo céus e nova terra, que o Senhor vai fazer. Então, todos os dias, nós temos que estar junto com o Senhor. Sempre junto, sempre lendo a palavra, nem que tenha que ler 1000 vezes a mesma coisa, mas para poder aprender, e o Espírito Santo vai nos ajudando a gente entender a palavra, né? Então, nós temos que seguir o Senhor sem pensar de jeito nenhum, é seguir ponto final, que é por aí, não tem outra saída, tá, gente? Não tem, e eu falo a vocês que é a melhor saída, a melhor coisa o Senhor faz por nós, ele fez e ele faz ainda, né? Sem ele não somos nada, nada. No começo é um pouquinho difícil, não vou falar pra vocês, mas no começo é fácil. Não, não é não, no começo você olha assim a Bíblia, você parece que tá lendo grego, não entende nada. Mas não podemos abandonar de jeito nenhum. Eu não entendi, eu vou abandonar. Não. Você vai abandonar, sabe o quê? Abandonar os hábitos ruins. Os hábitos ruins, tudo aquilo que você fazia de ruim, você vai abandonar. Não, Senhor, não vou fazer mais nada de errado. E eu peço ao Senhor que me ajude com a leitura. E seguir com a leitura das escrituras diariamente. Abandona o que é errado e fica com o que está certo, né? E daí o que acontece? O mal, ele vai embora. No começo ele vai insistir. Maldade é fogo, né? Mas vai insistir, mas você não vai ceder. Fala, não vou fazer nada errado, vou melhorar a partir de agora. Se eu roubava, eu não vou roubar mais. Se eu mentir, eu não vou mentir mais. E por aí vai. Tudo que é errado, deixa pra lá, não faça mais, né? Nós temos que aprender e obedecer. Você obedecendo o Senhor, você vai lendo as escrituras, você vai aprender e vai entender tudo que eu tô falando, né? Nós temos que amar e respeitar, gente, aquele que deixou a sua glória lá no céu e desceu aqui para a terra, porque aqui é sofrimento, né? Ele desceu aqui para a terra, né? E veio para vir, largou a sua glória, tudo que ele tinha de maravilhoso lá no céu, para vir aqui na terra e morrer pelos pecados de todos que quiserem. Não é todo mundo, não, é para aqueles que quiserem, aqueles que aceitarem, né? O amor, a graça que ele fez por nós. Porque a morte não pôde vencer o Senhor Jesus. É tanto que ele morreu, mas ele ressuscitou, né? Ele que se entregou na cruz. Não foi as pessoas que obrigaram ele. Se ele quisesse, um sopro dele mataria tudo, acabava com tudo. Mas ele não, se ele fizesse isso, todo mundo ia parar no lago de fogo e enxofre, né? Ia estar condenado para sempre. Então ele não fez, ele mesmo se entregou para a morte, né? E foi uma morte de cruz, morte sofrida. Isso tudo por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Gente, que quão grande é esse amor? É muito grande, um amor intenso, imenso, que só o Senhor mesmo para amar dessa forma, só Ele. Então, Ele ressuscitou, né? Ele foi assunto ao céu,
E ele vai retornar para assumir o seu reinado. Ele falou isso e vai acontecer. Assim como quase todas as profecias já se cumpriram, né? Que todas as profecias ele cumpriu 100%, né? Falando dele, ele se cumpriu. Falta ele voltar agora. E vai. Se ele cumpriu 100% das profecias do Antigo Testamento, ele vai cumprir o restante tudo, que agora só falta a vinda dele, né? E isso pode ter certeza que vai acontecer, né? Se cumprirá o que ele falou e se cumprirá maravilhosamente bem. Isso é fato. Então, cada um que queira, né, conhecer o Senhor, entender a sua palavra e segui-lo, faça isso porque enquanto é tempo, né? E às vezes depois você não tem mais tempo para aceitar e conhecê-lo, né? Porque se você não conhecer ele, não tem como você achá-lo. Se ele não te conhecer também, não tem como ele achar você. Não tem como, os dois sem se conhecer, não tem como entrar em uma porta juntos. Jamais. Ninguém dá carona ou abre a porta para um estranho. Então nós temos que ser o quê? Alinhado com ele, ter o conhecimento. E esse conhecimento é através da palavra que ele deixou escrito. Sagradas Escrituras, né? Que foi escrito lá os 10 mandamentos foi escrito pelo dedo do Senhor. E as escrituras sagradas foram escritas através do Espírito Santo. Foi o homem que escreveu, mas foi através do Espírito Santo, porque jamais alguém teria condição de escrever a Bíblia do jeito que ela é, perfeita, há milhares e milhares de anos. Tá bom? Deus abençoe a todos, que o Senhor Jesus possa dar entendimento e sabedoria para todos. Fiquem com Deus.